Marhaba, queridos alunos, tudo bem, pessoal? Hoje nós vamos tratar da segunda aula, especificamente, porque é o que mais cai no Enem, Grécia, do colapso da Era do Bronze até as Guerras Médicas, tudo bem? Preliminarmente, eu gostaria de deixar duas coisas claras. Eu não dormi à noite, então talvez eu boceje durante a aula. Segundo, isso aqui é uma aula voltada para o Enem, então vai ter certas generalizações, certo? Aqueles que quiserem alguma coisa mais suculenta, uma coisa mais apetitosa, um material mais a fundo, por favor, me enviem um e-mail ou comuniquem ao pessoal do Estudiare que eu vou liberar todas as fontes, ou eu posso produzir uma aula mais comprida, né? Uma aula lidando só dessas coisas mais específicas, certo? Então, se vocês estiverem prontos, eu vou começar. Vamos falar um pouco da Era do Bronze, que veio antes, né? E vamos falar sobre a Hellas. A quem não sabe, a Hellas, porque, de novo, não existia Grécia. Hellas era toda essa área que era habitada por povos... não quero dizer da mesma raça, mas eram povos que falavam mais ou menos a mesma língua, tinham mais ou menos a mesma cultura e acreditavam mais ou menos na mesma coisa. A primeira civilização desse período foram os minoicos, que viviam na ilha de Creta. E ninguém sabe absolutamente nada sobre eles. Sabemos só que eles eram um povo que viviam do mar, tanto na pesca quanto no comércio, e eles praticavam certa pirataria e fundaram colônias pela Grécia Ocidental, o que nós chamamos hoje de Grécia. Não foram encontradas nas ruínas dos seus palácios muralhas e nem armas, o que leva todo mundo a crer que, pelo menos internamente, eles eram uma cultura pacífica, não havia guerras entre os minoicos. Eles foram, como todas as grandes civilizações, derrubados pelos micênicos, que vieram do norte da Grécia. Ninguém sabe dizer exatamente de onde, mas algum lugar perto da Hungria, mais ou menos. Da Hungria moderna. E os micênicos fundaram a grande civilização micênica, que ocupou todo o território da Grécia moderna, em particular a península da Ática, o Peloponeso aqui embaixo. Era uma civilização muito guerreira, muito voltada para a guerra, para a conquista, de tal forma que a famosa Guerra de Troia, né, se deu nesse evento, porque Troia existiu, Troia é na Turquia, Troia no norte da Turquia, ela foi encontrada. E você percebe pela forma que narram a conduta dos reis, deixa eu ver, as armas, as táticas que os exércitos utilizavam, você percebe que eram gregos micênicos. Por exemplo, Ulisses, o famoso Odisseu da Odisseia, ele só era rei de Ítaca porque tanto ele quanto seu pai tinham os maiores rebanhos. Ele era o homem mais rico do país. Ele não era um líder exclusivamente militar ou um rei divino. Não. Isso aqui é um pouco de um exagero. Isso daqui é a armadura de alguém nobre, de alguém com dinheiro. Mas todas as armaduras e armas do Oriente Médio e dos gregos eram assim: couro, cobre e bronze. Eram culturas muito próximas pelo comércio, que já tinham laços muito antigos. Então tinha um certo grau de... O que você via na Grécia, você podia ver no Iraque. O que você via no Egito, você podia ver na Turquia. Então tinha um certo grau de uniformidade. Os micênicos, ou aqueus, ou argivos, como eles são chamados na Guerra de Troia, e como eles chamavam a si mesmos,
eles eram os descendentes dos minoicos. Você pode ver aqui um palácio minoico. Não tinha muros. Eles eram bem influenciados pela maneira de construir do Oriente Médio. Você percebe, né, a influência do zigurate babilônio, da pirâmide egípcia. Enquanto os micênicos eles já construíam cidades muradas, né, porque era uma população guerreira. Eles eram um povo aguerrido, afeito ao combate. Era um povo muito violento internamente. Mas isso não significava que eles fossem bárbaros ou animais ou loucos. Eles tinham arte, eles tinham o seu próprio modelo de decorar os seus palácios, copiado dos minoicos, claro, com muitas imagens de touros. E se você está pensando minoico, Minos, Minotauro, Creta, você não está errado. O mito do Minotauro surgiu na Grécia micênica, porque os micênicos se lembravam dos minoicos, de Minos. Tanto que Minos não era o nome do rei, Minos era o título do rei. Só que os micênicos não sabiam disso e achavam que o nome do rei era Minos. E o Minotauro era um símbolo do poder antigo, da opressão dos minoicos. Eu vou apresentar uma fonte para isso depois, muito legal, quem estiver interessado. Me mandem que todos os mitos da Grécia têm uma raiz em alguma coisa. É muito legal. A gente vai falar um pouco disso mais pra frente. Infelizmente aconteceu o colapso da Era do Bronze, que foi uma migração em massa de todos os lados por vários povos. Você tinha os misteriosos povos do mar que saíram daqui e basicamente massacraram o caminho deles pelo Oriente Médio, sendo detidos só no Egito. Você tinha os povos que saíram do norte do Irã e do Afeganistão. Você tinha os líbios na África, você tinha os núbios no sul do Egito. Os mais famosos no caso da Grécia são os trácios e os dórios. Os dórios, para os curiosos, são os ancestrais dos espartanos. Mas, por favor, não pensem, não engulam essa ideia renascentista de que esses bárbaros, entre aspas, eram inferiores ou ignorantes ou estúpidos. Não. Eles eram povos como qualquer outro. Você tem que lembrar que essa migração não foi diferente das milhares e milhares e milhares que tiveram desde o Neolítico. Um exemplo, 90% de todos os povos que habitam o Oriente Médio moderno, do Afeganistão à Palestina, não são nativos. Eles são povos que saíram de algum lugar ou são descendentes desses povos. Os próprios árabes não são nativos da Arábia. Eles são uma mistura de vários povos caucasoides que migraram para o sul ao longo da costa. Então não foi uma coisa tipo os bárbaros vão destruir a civilização, não. Infelizmente veio a Era das Trevas, que com essa mudança drástica, essas migrações, a guerra, as cidades micênicas foram abandonadas, saqueadas praticamente até a sua fundação. E sim, infelizmente perdeu-se tudo. ênfase em tudo que não fosse a agricultura mais rudimentar, a forja do bronze e a feitura de vasos e ânforas. E roda, manteve-se a roda também, mas todo o resto se perdeu. Ninguém mais sabia ler, ninguém mais sabia escrever, ninguém mais sabia construir aqueles grandes palácios murados, ninguém mais sabia como construir pontes, de pedra pelo menos, ninguém sabia mais como navegar. Tudo isso foi perdido. Tanto que os épicos dessa era, a Ilíada e a Odisseia, são orais. Hoje você tem o privilégio de sentar e ler.
da época, elas eram orais, elas eram decoradas e declamadas em público, porque ninguém sabia escrever. Chegou ao ponto que as pessoas realmente voltaram a pintar em cavernas, tipo, para guardarem os seus mitos e fatos importantes. Os macedônios faziam bastante isso. Os trácios também. E no lugar dessas grandes cidades começaram a aparecer essas fazendas de tamanho médio chamados genos, que eram unidades familiares, patriarcais, que eram lideradas pelo homem mais velho da família. E não tinha nada de mais esse estado de limbo. Várias famíliazinhas vivendo em áreas e ninguém sabia ler, ninguém sabia escrever, comércio era só uma coisa local. Então a vida era curta, bruta e, com perdão da palavra, era uma porcaria. Mas os gregos, eles viam, eles não tinham esquecido tudo. Eles viam as ruínas das cidades micênicas, as ruínas dos palácios em Creta, em Knossos. E eles começaram a idealizar esse passado, achando que eram civilizações construídas por deuses, heróis e semideuses. Por exemplo, o mito do Minotauro era a forma deles de explicarem a dominação de Knossos na sua época. Eles olhavam para as ruínas micênicas do tempo da Guerra de Troia e pensaram: essas muralhas gigantescas não podem ter sido construídas por homens, mas por titãs, ciclopes, hecatônquiros, pelos deuses talvez. Então isso foi moldando uma cultura comum. Muitos mitos, como eu já disse, eram usados para racionalizar coisas do passado comum, coisas esquecidas, mas nunca desaprendidas. E por um longo tempo, tinham três povos principais, né, vivendo na Grécia. Eram os coríntios, os dórios e os jônicos. O jônico era basicamente todo mundo que não era dório, e coríntio era quem vivia na região em volta de Corinto, norte do Peloponeso, que eram povos muito parecidos geneticamente, mas eles tinham culturas distintas. E esses povos viviam exatamente como você está vendo aqui, em genos, em famílias grandes que ocupavam uma certa área e viviam em autossuficiência. Só que esses genos foram crescendo, como é da natureza humana, crescer, progredir, e surgiu uma coisa nova e maravilhosa: a Acrópolis, a polis, e deu-se início ao período clássico. Uma polis é uma cidade-estado. Ela é basicamente um mini país. Se vocês puderem lembrar, vai, China durante o período dos Três Reinos, ou, sei lá, Itália antes da unificação. Cada um desses pontinhos coloridos é uma cidade-estado, é uma polis, é uma cultura grega. Todas falavam mais ou menos a mesma língua, todas tinham mais ou menos a mesma cultura e mesmos deuses. Sim, isso é uma coisa extremamente comum. Foi nesse período que as pessoas, por exemplo, relembraram como escrever com um alfabeto fenício, o alfabeto inventado por povos do Líbano, que chegaram aqui na Grécia e foi adotado por eles, né? Foi transformado numa língua mais grega, mas foi adotado o que se tornou o alfabeto greco-fenício. Eis aqui o modelo de uma polis, a mais famosa sendo Atenas, óbvio. Você tem o porto, muitas não tinham, mas ou tinham construído dentro da cidade direto. Esse aqui é o porto do Pireus. Você tinha Acrópolis, que era a parte mais alta da cidade. Você tinha a cidade, óbvio, e as propriedades dos camponeses em volta. E falando em polis, você tem as duas mais famosas e as duas mais importantes para vocês, meus queridos alunos que irão prestar o Enem: Atenas e Esparta.
Os espartanos eles viviam num sistema misto de diarquia e oligarquia. O que eu quero dizer com isso? Os espartanos tinham dois reis. Um rei ficava em Esparta fazendo seja lá o que reis fazem, trabalho administrativo, e o outro fazia guerra, era responsável pela defesa e expansão dos territórios dos espartanos. Oligarquia é o governo de poucos. Os espartanos, todo mundo gosta de pensar nas legiões de Esparta, mas a verdade é que nunca tinha mais do que 10 mil espartanos. Os espartanos eram os descendentes dos dórios, uma classe dominante muito pequena, dedicada só para a guerra. A maior parte da população era de períecos, ou seja, gregos, não espartanos, que eram livres, mas não tinham direitos, e elotes, escravos. Quem jogar Assassin's Creed Odyssey vai ver isso. Super recomendo. O jogo não é histórico, mas pelo menos é autêntico. Em certas coisas. Era uma sociedade dedicada ao treinamento militar. Desde o momento em que as crianças nasciam, seja você homem, seja você mulher, você era ensinado a lutar por Esparta. Você era ensinado o valor da morte honrosa. E meninos e meninas sofriam muito, porque eles eram ensinados a roubarem, a matarem, a mentirem, a tudo que pudesse ajudar na guerra a sobreviver. E era uma civilização cruel, eles praticavam eugenia, crianças consideradas fracas, deformadas ou ineptas, ou eram abandonados para morrer enquanto bebês, ou simplesmente morriam durante o treinamento. Era super comum. Tanto que, se não me falha a memória, acho que foi o John Green, deu uma estatística de que 10 crianças que entravam nesse sistema chamado Agog, 4 chegavam vivas no final. Dureza. E era uma civilização que eles incentivavam a violência, tanto que todo final de ano, para celebrar a passagem de os jovens para a idade adulta, eles tinham que sair, se esgueirarem pela cidade e matarem 1 ou 2 escravos sem serem pegos. Isso mantinha o controle dos espartanos sobre os escravos através do medo, e isso garantia que o número de escravos nunca subisse demais. Se você está achando isso extremamente cruel, você não era o único. Você não era o único. Atenas, por sua vez, era igualmente ruim. Todo mundo gosta de pintar Atenas como um paraíso mais iluminado, sábio. Não, os atenienses eram tão ruins quanto os espartanos. A diferença eles focavam mais em educação acadêmica. Eles ensinavam lógica, eles ensinavam matemática, eles focavam em filosofia, tanto que existiam filósofos profissionais em Atenas, os chamados sofistas. Homens e mulheres eram 110% diferentes. O homem pertencia à vida pública, a mulher não era gente, a mulher vivia no lar. O trabalho dela era administrar a casa, fazer mais filhos e morrer. Logo para o marido arrumar uma mais jovem. Isso não é um exagero. Irônico, considerando que a patrona da cidade de Atenas era Atena, a deusa Atena Parthenos, a deusa virgem. Super irônico, né? Então, Atenas era uma sociedade voltada para o comércio, enquanto Esparta era uma sociedade rural. Atenas era uma cidade de acadêmicos, enquanto Esparta era uma cidade de guerreiros. Atenas era uma oligarquia com 2 reis, enquanto Atenas era uma democracia. Mas por democracia eu não digo a democracia moderna. Só homens podiam votar. Mulheres, estrangeiros e escravos não eram gente. E nem todos os homens. Só aqueles gregos nascidos em Atenas, com mais de 40 anos e com o requerimento de propriedade, ou seja, tivesse dinheiro e tivesse terras. Porém, eles tinham umas coisas em comum. Ambos eram na Grécia, se encontravam na Hélade. Ambos eram cidades-estado. Eles tinham novamente a mesma religião, cultura, mais ou menos a mesma. Veneravam muitos dos mesmos deuses. Ambas eram sociedades pesadamente escravistas.
você tinha, acho que 5 escravos para cada pessoa livre em Atenas. E em Esparta essa proporção era muito pior. Então, o que essas duas civilizações tão opostas, o que poderia uni-las? O que poderia juntar todas elas em uma única causa? E a resposta para essa pergunta trágica, apenas uma coisa poderia unir essas cidades-estado tão díspares como Batman e Super-Homem: os persas. Os persas, os farsi, os iranianos. Tanto que o nome que os persas davam para sua própria terra era Iranshar, a terra dos arianos. Porque ariano é todo mundo que vem do Irã. Eles chamavam a si próprios de arianos, ou persas, né, dependendo de onde você veio. Os persas, sob a dinastia Aquemênida, eram sobre um dos melhores reis da antiguidade, Khosrau, ou Ciro. Você tinha o filho dele, Cambises, que era louco, e você tinha o famoso Dario, que era o grande administrador da sua época. Não era nada excepcional, mas era muito competente. Os persas nasceram bem aqui, nessa bundinha do Irã aqui, e eles eram um povo que para os gregos era uma coisa inacreditável. Porque os persas viviam sob o domínio de reis, mas só um rei, um tirano. Um tirano. Então eles acreditavam que os persas eram um povo bárbaro, não civilizado, porque não falavam grego, porque veneravam deuses diferentes. E outra, os persas não praticavam escravidão. Quando eles invadiam uma área que praticava, eles geralmente deixavam rolar. Eles não tinham problema para manter a ordem, mas os persas em si não praticavam escravidão. Tanto que era considerado ilegal, porque ia contra a religião deles, o zoroastrismo. A Ahura Mazda proibia que um homem fosse dono de outro homem. Então, eles não praticavam escravidão. Mas eles deixavam rolar onde tivesse. Por exemplo, tinha muito aqui no Levante, Líbano até mais ou menos Jordânia. Tinha bastante, então eles deixavam rolar. Mas em geral era um povo que governava com certa tolerância religiosa, tolerância cultural. Por isso que o império deles durou tanto tempo, considerando que a vida útil de um império na época era o quê? 100 anos. Era um império diverso que conseguia aceitar essa diversidade e existir. Para os gregos isso era basicamente um bando de bárbaros efeminados governados por tiranos. Sim, eu percebo a ironia de um grego antigo chamando alguém de afeminado. Eu percebo essa ironia. Os persas eram uma cultura militar que eles eram os herdeiros de tudo que vocês ouviram sobre o Oriente Médio na aula anterior do Neolítico à Era do Bronze. Eles herdaram tudo. A agricultura explosiva que alimentava vastas populações, a arte da tapeçaria, os melhores cavalos, a arte de domesticar e produzir os melhores cavaleiros. Tudo isso foi criado no Oriente Médio e eles eram os herdeiros disso. Eu vou disponibilizar esse gráfico para quem quiser, certo? Já vou avisando que esse gráfico não é meu, eu peguei ele de um amigo no Instagram. Então eu vou disponibilizar inclusive o Instagram dele para quem estiver interessado. Ok? Voltemos aos gregos então. Infelizmente, houve guerra entre os persas e os gregos, porque os persas dominaram cidades-estado gregas na Turquia. Sim. E essas cidades-estado se revoltaram, porque eles desprezavam os persas, e as cidades gregas do continente decidiram vir ajudar, em particular Atenas. Atenas foi quem mais colaborou. E
os persas derrotaram os atenienses, né, e os seus aliados gregos, e decidiram que eles iam invadir. Só que os gregos tinham certas vantagens. Não vou dizer que eram vantagens gigantescas, igual, por exemplo, o cara tá vindo pra cima de você com uma espada e você tem um revólver. Não. Eles tinham navios maiores e mais fortes, que eram os biremes, como o que está aqui, e o famoso trireme, que tinha 3 andares de remos. E eram naus feitas para você, literalmente, com esse esporão, você enfiar o seu navio no navio do outro, embarcar, matar a tripulação e afundar o navio. Era um estilo bem agressivo, mas funcionava. E os hoplitas, que eram soldados gregos, todos somente cidadãos com dinheiro que podiam pagar pela própria armadura, vestidos dos pés à cabeça em bronze. E eles lutavam na forma tradicional da falange. A falange é, como vocês podem ver, uma floresta de lanças. Nada podia atacar uma falange de frente e esperar sobreviver. Os gregos lutavam com as suas lanças para fora, com cada homem protegido pelo escudo do homem à sua direita. Cada homem à sua direita protegia o corpo do homem do seu lado. E com isso eles se tornavam basicamente um tanque. Mas não se preocupem, os romanos descobriram como derrotar as falanges em campo aberto. O episódio sobre Roma vai ser uma beleza. Já vou avisando. Mas não se engane, não pense que os persas eram, por exemplo, igual no filme 300, bárbaros que se vestiam só de pano e usavam armas de madeira e escudos de junco. Não, eles tinham bronze, eles lutavam usando, inclusive alguns usavam ferro. Ferro era comum, já estava se tornando comum no mundo nessa época. Eles tinham armas de ferro, eles tinham armaduras de bronze e algumas de ferro. Eles usavam cavalos tão bem quanto qualquer pessoa. Eles usavam arcos. E gregos lutavam no exército persa. Então, esse hoplita que você está vendo atacando um persa podia muito bem ser um hoplita atacando outro hoplita. Porque era um exército diverso, era um exército que você tinha infantaria pesada do Irã lutando do lado de soldados egípcios, arqueiros sírios. Você tem soldados da Turquia, gregos. Você tem, deixa eu ver, você tinha alguns árabes servindo como cavalaria. Então era uma coisa bem diversa. Então, esse mito do persa como o inferior tecnológico é bobeira, certo? A primeira, eu vou falar em detalhes sobre a guerra em geral, mas eu gostaria de falar sobre algumas batalhas específicas. A Batalha de Maratona, que ensinou uma lição muito importante. Se você, na dúvida, voe para cima do seu inimigo. O que os gregos fizeram? Eles correram, se jogaram em cima dos persas e foram recuando, permitindo que o centro avançasse e fosse cercado pela lateral do exército. E agora você me pergunta por que a Batalha de Maratona aconteceu. Ora, meu querido ouvinte, vingança. Os atenienses, que são os gregos em questão, ajudaram as colônias persas a se revoltarem. Os persas queriam vingança. Só que eles perderam muito feio na primeira tentativa. O homem que veio depois de Dario, que foi o comandante que organizou a Batalha de Maratona, o rei da época, era o famoso Xerxes. E não, Xerxes não era um gigante dourado que andava seminu. Ele era muito alto pelo que diziam, mas era só isso mesmo. E ele planejou, por 10 anos, uma segunda invasão. E essa invasão se deu por terra e mar, culminando nas duas batalhas mais importantes da época.
a Batalha de Salamina, onde os gregos, embora tivessem menos navios, tinham marinheiros melhores navios e melhores táticas, onde eles usaram o Estreito de Salamina, um lugar apertado que não dá para manobrar, para prenderem a frota persa, que era muito maior. E como vocês sabem, um trireme grego era um ariete. Ele literalmente, eles jogavam o navio para cima do outro e o esporão quebrava o navio. Daí eles pulavam, matavam a tripulação e afundavam o navio. Foi um massacre. E o que é pior, Xerxes colocou um trono no alto de um morro para que ele pudesse assistir a batalha. Então ele viu tudo isso acontecendo. Para piorar o dia dele, a famosa Batalha de Termópilas. Sim, todo mundo aqui já assistiu 300. Porém, não eram só 300 espartanos, não sejamos idiotas. Eram 300 espartanos comandando 7.000 gregos em geral, pessoas da Arcádia, lacônios, todo mundo que não era aliado dos persas e não era ateniense. Os atenienses estavam com problemas. Os persas conseguiram destruir Atenas uma vez, nessa mesma guerra. Então a falange grega basicamente segurou o exército persa, que era bem grande, 20 para 25 mil soldados, a estimativa mais modesta, e 30 mil soldados, a estimativa mais explosiva. Não eram 1,5 milhão de Heródoto. Então os gregos, com sua falange, com montanhas de um lado e o mar do outro, foram batendo em tudo que os persas pudessem jogar. Até que eles foram traídos. Como vocês bem sabem, os persas circularam as montanhas e prenderam os espartanos e conseguiram matar todos eles. E por que eles mataram só os espartanos? Porque quando Leônidas viu que a batalha estava perdida, porque ele sabia que ele não podia lutar em duas frontes, ele mandou todos os gregos embora e ficou com seus 300 espartanos para defender a retirada deles e atrasar o exército inimigo. E todos morreram, heroicamente. A última batalha importante desse período das guerras médicas foi a Batalha de Plateia, onde Xerxes não estava satisfeito com o resultado da guerra 100%, e ele era um imperador, ele tinha mais o que fazer, então ele voltou para Pérsia, para Susa, sua capital, e deixou seu general Mardônio. E essa foi a última batalha da Guerra Médica, que é a guerra entre os persas, ou medos, como eles eram chamados pelos gregos, e os gregos, óbvio. Foi uma batalha duríssima, pesada, e que o próprio Mardônio, o próprio general persa, morreu nessa batalha. Um soldado grego jogou uma pedra na cabeça dele, chamado Parmênides, se não me falha a memória, tem que conferir. Ele jogou uma pedra na cabeça dele e conseguiu matá-lo. E quando o seu general morreu, os persas fugiram. Quem estiver interessado em uma explicação mais a fundo sobre as batalhas, por favor, entre em contato. Vai ser meu prazer discutir tudo. Quem tiver informações novas, sem medo, pode apresentar, certo? E na próxima aula nós vamos tratar sobre a Guerra do Peloponeso até a ascensão de Alexandre o Grande. E, meus amigos, o próximo episódio vai ser uma verdadeira comédia. O próximo episódio vai ser uma tragédia, uma comédia de erros, porque a Guerra do Peloponeso, honestamente, parece um episódio de Zorra Total. Só que com mais gente morrendo. É uma loucura. Eu agradeço a paciência, eu agradeço muito a atenção. Se eu tiver cometido algum engano, por favor, sintam-se à vontade para me corrigir. Eu sou um aluno como todos vocês, sempre aprendendo, certo? Por favor, quem tiver interesse em estudar essas matérias mais a fundo, por favor, entre em contato, certo?
Eu desejo a todos vocês um excelente dia, uma semana muito proveitosa. Masalama, meus irmãos. Peace. O próximo episódio vai ser uma verdadeira comédia. O próximo episódio vai ser uma tragédia, uma comédia de erros, porque a Guerra do Peloponeso, honestamente, parece um episódio de Zorra Total. Só que com mais gente morrendo. É uma loucura. Eu agradeço a paciência, eu agradeço muito a atenção. Se eu tiver cometido algum engano, por favor, sintam-se à vontade para me corrigir. Eu sou um aluno como todos vocês, sempre aprendendo, certo? Por favor, quem tiver interesse em estudar essas matérias mais a fundo, por favor, entre em contato, certo? Eu desejo a todos vocês um excelente dia, uma semana muito proveitosa. Masalama, meus irmãos. Peace.